Olha só, presta atenção na conversa que Jesus teve com Deus a respeito da sua vida. Olá pessoal, estou eu aqui novamente com vocês, daqui do Japão, trazendo mais um vídeo com uma mensagem que eu tenho lido na Bíblia. E hoje eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma mensagem que eu li no Antigo Testamento da Bíblia. E essa mensagem ela se encontra no livro de Isaías, no capítulo 41, a partir do versículo 10. E essa mensagem ela está dizendo assim: não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha mão forte. Aqui, pessoal, essa palavra da Bíblia, do livro de Isaías, Deus estava aqui dizendo ao povo que eles não precisavam ficarem com medo, porque Deus estava prometendo que iria protegê-los, salvá-los. Isso foi uma promessa que Deus fez. E hoje, depois de por volta de mais ou menos 3.000 anos se passaram, quando Deus anunciou aqui essa palavra através do profeta. E essa palavra, que é uma promessa, ela ainda assim continua sendo anunciada. E como promessa, Deus, Ele cumpriu o que Ele havia dito há quase 3.000 anos atrás por volta. Através não só da proteção que Ele deu ao povo que confiava nele na época, o povo de Israel, como também hoje nós temos essa promessa confirmada através do Filho, através de Jesus Cristo, o qual Deus colocou todo o poder para Ele. Colocou Ele em lugar de mais alta honra, como eu disse no vídeo anterior. Ele está acima de tudo, com todo o poder, toda a honra, toda a majestade e glória. Tudo gira em torno de Jesus. O universo e a eternidade. O mundo físico e o mundo espiritual. A Ele foi dado toda a honra e toda a glória. E é através dele que eu, você e todos aqueles que crerem e que creem em Jesus fazem parte dessa promessa também.
nós vemos um monte de coisa acontecer, um monte de tragédias, catástrofes que acontecem de repente na vida das pessoas. E aí nós perguntamos: aonde está Deus nisso? Aqui, pessoal, essa palavra, Deus ele direciona exatamente para as pessoas que confiam nele, que acreditam nele. Pessoas que uma vez recebeu Jesus Cristo como o seu Senhor e como o seu Salvador. A proteção de Deus passa a fazer parte na vida dessa pessoa. E muitas das vezes, mesmo a pessoa conhecendo o Evangelho, ela entra em situações desesperadoras. Mas tudo isso acontece pelo fato da pessoa estar pegando um caminho diferente daquilo que Deus tem preparado. Foi o caso do vídeo anterior que eu citei o meu primo até. Ele sabe, se qualquer pessoa for conversar com ele, pessoas que também receberam o Evangelho da salvação, que uma vez receberam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador e chegaram ao pleno conhecimento da verdade, se for perguntar para ele se ele tem ideia o porquê que aconteceu isso na vida dele, essa tragédia que quase leva ele para a perdição eterna. Se forem perguntar para ele, ele terá uma resposta. Ele sabe o porquê. Ele tem a resposta porque uma vez ele recebeu também esse Evangelho. Uma vez ele recebeu um chamado de Deus. Conhece a palavra da verdade. Mas o mundo faz com que as pessoas venham pegar caminhos diferentes daquilo, ao contrário daquilo que Deus tem preparado. Mas a promessa de Deus, ela se cumpre na vida da pessoa. Mesmo ela estando num caminho diferente, a promessa de proteção, ela se cumpre na vida da pessoa, como se cumpriu na vida dele também. Não deixou com que ele viesse morrer, como eu citei até para ele. E no vídeo eu falo sobre isso, que o demônio veio buscar a alma dele. Mas a mão de Deus estava ali, não deixou isso acontecer. Mas a realidade, pessoal, nem sempre é essa. Tem pessoas que não têm essa proteção, porque são pessoas que rejeitaram o plano da salvação, pessoas que rejeitaram o Evangelho, pessoas que não têm compromisso com a palavra. E aqui, Deus está falando através desse vídeo, desta palavra que eu li para vocês, que Ele protege as pessoas que têm compromisso com Ele. Há casos que a pessoa muitas das vezes pega caminho diferente daquele que Deus tem preparado. Mas é um tempo que ela está tendo para retornar no caminho certo. Deus dá esse tempo para a pessoa e permite que aconteça muitas coisas na vida da pessoa para que ela venha ter
uma consciência diante dele e saber que uma vez ela conheceu o Evangelho, uma vez ela recebeu o chamado de Deus. Mas como Deus tem uma promessa, não deixa com que essa pessoa venha morrer. Ele deu o livramento, Ele dá o livramento, porque a própria palavra dele fala que Ele não tem prazer na morte nem do ímpio, nem daquele que não crê nele. Deus não tem o prazer. Mas a oportunidade chega até a sua vida hoje. De repente você nunca recebeu o Evangelho. Você nunca recebeu o plano da salvação. Nunca teve a oportunidade de conhecer Jesus através do Novo Testamento da Bíblia. Nunca fez um convite pessoal, se arrependendo de tudo aquilo que você tem feito e vivido até esse exato momento, aonde Deus sempre esteve fora dos seus planos. Deus, pessoal, tem um plano preparado para cada pessoa que Ele chama para a salvação. A partir do momento que a pessoa recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, ela se torna uma pessoa protegida por Ele. A proteção de Deus está sobre a vida desta pessoa. E esse convite para a salvação, essa fé, essa crença no Deus verdadeiro, ela chega ainda hoje na vida das pessoas. Todas as pessoas que recebem o plano da salvação, que recebem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, com um coração sincero, crendo no Evangelho da salvação, ela passa a ser protegida por Deus. Isso é um fato. Não só experiência das outras pessoas, como experiência própria também. Dentro daquilo que eu tenho visto Deus fazer também na minha própria vida. A pessoa se torna um testemunho da verdade. E o mesmo Jesus faz na sua vida também. Você que está assistindo esse vídeo, presta atenção. Você que está assistindo esse vídeo agora, que nunca viu Deus, nunca teve uma experiência com Ele, você sempre ouviu falar de religiões, lugares onde se falam de Deus, mas você nunca viu, você nunca teve uma experiência pessoal. Esse vídeo chega até você hoje com esse propósito de você ter essa experiência, de você poder ter um testemunho dessa verdade que é anunciada para você através desse canal, através do Novo Testamento da Bíblia, através da Bíblia, da palavra do Evangelho da salvação. Deus irá se fazer presente na sua vida. Você terá um testemunho da verdade. Você irá ver Deus agindo na sua vida. Porque isso é uma promessa. E o único Deus verdadeiro pode cumprir essa promessa.
não é um Deus aonde gera dúvida. É um Deus que irá te trazer uma certeza através do que Ele irá fazer na sua vida. Você passará a ter um testemunho dessa verdade que está sendo anunciada para você hoje. O Deus verdadeiro está na terra e chega até você através dessa mensagem, desse vídeo, te trazendo uma oportunidade de conhecer quem Ele é. Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Então não é à toa que esse vídeo chega até você hoje. Esse canal, se você for assistir os vídeos, tem diversas mensagens, diversos testemunhos, diversas experiências minha e de outras pessoas também, o qual eu citei aqui. Não se trata só de um canal onde está anunciando um livro, onde escreveu uma história, onde escreve uma história, não. Não se trata disso. Se trata de um canal que está fazendo chegar até você o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus criador, um Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo e pelo seu próprio testemunho, ele mesmo disse que ele já estava com Deus, ele já o conhecia antes da criação do mundo. Vocês talvez nunca pararam para prestar atenção na oração que Jesus fez. Ele está fazendo uma oração para que Deus venha proteger todas as pessoas que receberem Ele, que crerem nele. Que essas pessoas serão guardadas por Ele. E Ele intercede diante de Deus, o Pai, dizendo isso. E essa oportunidade de receber o Deus verdadeiro chega até a sua vida hoje, através desse vídeo. De repente, essa é a sua última oportunidade que Ele está te dando para chegar ao pleno conhecimento da verdade e vir a conhecer quem é o verdadeiro Deus e ter uma experiência com Ele, o Deus onisciente, onipresente e onipotente, Jesus Cristo, o Salvador, o Verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Eu vou ler para vocês aqui a oração que Jesus fez, a conversa que ele teve com Deus a respeito da salvação da sua vida e da sua alma. Olha só, presta atenção na conversa que Jesus teve com Deus a respeito da sua vida, da salvação para a sua alma. Novo Testamento da Bíblia, João, capítulo 17, a partir do versículo 1. Olha só, a oração, a conversa que Jesus teve com Deus em favor de todos os seus seguidores. E ele disse assim: Pai, chegou a hora, revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que
ele revele a tua natureza gloriosa, pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha só aqui, pessoal. Deus está dando a vida eterna para todas as pessoas que crerem em Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. E foi dado para ele essa autoridade sobre todos os seres humanos que existem na terra. Todos que passaram por ela, que estão nela e que ainda passarão. Toda a autoridade sobre todos os seres humanos foi dado para Jesus. E ele continuando diz: pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Então aqui, ele já está afirmando aqui que a vida eterna, ela é somente para as pessoas que crerem, que acreditarem em Jesus Cristo, que ele veio ao mundo para trazer essa vida eterna, para trazer a salvação. Esse foi o propósito de Deus ter enviado Jesus ao mundo, para te dar uma vida eterna, não uma vida limitada igual essa que as pessoas têm, que se por muito quando chega a 100 anos. Esse foi o propósito de Deus. Continuando, ele está dizendo: eu revelei no mundo a tua grandeza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dai-me a tua presença, a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Olha só, pessoal. Jesus já andava com Deus. Ele conhecia ele antes do mundo existir. Antes de existir o ser humano na terra, Jesus já andava com Deus. Eles já tinham uma ligação. Antes do mundo existir, eles já se conheciam. Se nós formos ver a história, em maioria, quase todas as religiões que existem no mundo, aqueles que estão sendo a base das religiões, como deuses, todos tiveram um começo. Todos anunciam um começo de uma história e um fim. E assim se segue as religiões que se vê por aí no mundo hoje. Mas o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Deus, ele sempre existiu. Jesus aqui relata que ele já andava com Deus antes da criação do mundo. Eles já estavam juntos. Foi por isso que os discípulos, quando Jesus começou a falar para eles das coisas que iriam acontecer com ele,
muitos se escandalizaram e desistiram do caminho. E aí ele chegou para os 12 e disse: vocês também, se quiserem, podem ir. Pedro olhou para Jesus e disse: para onde nós vamos, mestre? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E é isso, pessoal. Somente através de Jesus há a salvação eterna. Não existe outro caminho, porque todos começaram, formaram, criaram as suas religiões e desapareceram. E só ficou hoje a história. Mas de Jesus não. Ele é a palavra que já existia antes da criação do mundo, a palavra de Deus. Ele já andava com Deus. E ele se fez carne, como eu disse no vídeo anterior, e habitou entre os homens. E com esse propósito de levar o ser humano para a imortalidade e trazer o efeito da vida eterna na vida de cada pessoa que receber Jesus Cristo, recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Levar efeito à imortalidade e à vida eterna do homem. Esse é o plano, esse é o propósito. Então, se você faz parte de alguma religião que seja, a verdade do Deus absoluto chega até você hoje. O único que era, que é e que há de vir. Continuando no 6, ele está dizendo: Eu mostrei quem tu és para aqueles que tirastes do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os destes para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem. Olha só aqui Jesus falando das pessoas, o qual todas as pessoas que recebem Jesus como o Senhor e o Salvador são pessoas de Deus, que Deus deu para Jesus. São pessoas que já estão dentro do propósito da salvação. São pessoas predestinadas. E esse, de repente, é você que está assistindo esse vídeo. Só ainda não encontrou o verdadeiro caminho de volta. Mas o chamado chega até a sua vida hoje através desse vídeo. Deus está te chamando para conhecer Jesus Cristo, o qual Ele enviou. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me destes, e eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviastes. E essa mensagem é enviada até você hoje, através desse vídeo, para que você venha saber que Jesus Cristo é o Senhor. O Evangelho da Salvação, o Novo Testamento da Bíblia, ele é a mensagem de Deus para a sua vida. Para que você venha saber da verdade e venha crer que Deus enviou ele para te salvar. E aqui no 9 ele está dizendo: eu peço em favor deles
Não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Vocês viram aqui? Jesus não está pedindo em favor do mundo inteiro, não, como no vídeo anterior eu citei sobre isso, aonde existe um ditado popular que diz que todos são filhos de Deus. Não são, pessoal. Filho de Deus é aquele que recebe Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Porque são esses que foram predestinados antes da fundação do mundo. E Jesus falou aqui, pessoal, que não é por todos que ele estava orando, não. Eu peço em favor destes, não peço em favor do mundo, mas por aqueles que me deste, pois estes são teus. Olha só pelas pessoas que recebem ele como seu Senhor e como seu Salvador, farão parte do plano da salvação. Terão a proteção de Deus. Todos que recebem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador têm a proteção de Deus. E a oportunidade chega para você através dessa mensagem. A palavra, ela diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei e farei morada, e estarei sempre com essa pessoa. A porta é a sua vida. Que recebe essa mensagem da Bíblia, do Novo Testamento. Você abrir essa porta é quando você aceita a mensagem e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Somente assim você conseguirá ouvir a voz de Deus te dando direção e mostrando para você o caminho que Ele tem preparado, o plano que Ele tem para a sua vida, te trazer o conhecimento da verdade absoluta de quem Ele é. E continuando, ele está dizendo: tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me destes. O plano de Deus é que através da sua vida, quando você recebe o Evangelho, quando você recebe Jesus como seu Salvador e passa a ter um compromisso com a palavra da verdade, você se torna isso que eu li aqui. Então dá para todos nós conhecermos qual é o plano de Deus para a vida das pessoas. Não são para todas as pessoas, porque nem todas são pessoas predestinadas à eternidade com Deus, com Jesus. Nem todos são. Jesus mesmo falou isso, que o caminho que leva para a perdição, para o inferno, a porta é larga. E muitos estão indo por esse caminho. Ele mesmo falou isso. E a porta que conduz à salvação, ela é estreita. Exatamente por isso, porque o Evangelho chega até a vida das pessoas e as pessoas não estão interessadas em receber a salvação.
preferem viver as suas vidas ausentes do Novo Testamento da Bíblia, ausentes de conhecer a verdade, adoram o mundo, amam mais as coisas que são erradas do que as coisas que agradam a Deus. Por isso a porta é larga a que conduz à perdição eterna, ao inferno. E aqui Jesus ele diz que não é por todos que está sendo feito esse pedido para Deus da proteção e da salvação, mas é somente para aqueles que creem que ele foi enviado por Deus para trazer a mensagem da salvação, da vida eterna para todos os que crerem nele. E esses que creem passarão a ser um com Jesus, assim como ele foi um com Deus também quando estava nesse mundo, e é agora também. Quando estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que já ia se perder, para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Aqui ele está falando de Judas, que se perdeu, mesmo estando com Jesus, mesmo vendo as coisas que Jesus estava fazendo, se perdeu, se tornou filho da perdição. E Jesus já estava falando aqui sobre ele, exceto ele, que já estava predestinado para aquele tempo, para aquele momento, para que ele fosse o traidor, considerado filho da perdição. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus estava nesse mundo, mas ele não era desse mundo. Os discípulos e os seguidores deles também estavam nesse mundo, viveram, mas não faziam parte desse mundo também. E ele está dizendo: não peço que os tires do mundo, mas que os guardem do maligno. Está vendo aqui, pessoal, a oração de Jesus pedindo para que Deus viesse guardar as pessoas do diabo, guardar dos demônios, guardar das tragédias, guardar dos acidentes que vêm de repente e pega a pessoa de surpresa. Proteção, o cumprimento, como eu falei no começo desse vídeo, da palavra que Deus já estava anunciando através do profeta Isaías para o povo da antiga aliança, no Novo Testamento, do Antigo Testamento, ela se cumpre agora no Novo Testamento através de Jesus. A proteção. Deus prometeu que iria proteger o povo de Israel. E aqui Jesus orou para que Deus viesse proteger as pessoas que crescem nele também, que recebessem ele como seu Senhor e Salvador, e na mensagem o qual ele enviou até esse momento, enquanto você está recebendo a mensagem também.
através desse vídeo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardem do diabo. Te proteger. Depois eu vou voltar aqui na mensagem do começo. Continuando aqui. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Que eles sejam teus por meio da verdade. E a tua mensagem é a verdade. Somente através do Novo Testamento da Bíblia, que é a mensagem de Deus, a verdade absoluta na vida de uma pessoa, somente o Evangelho pode guardar a pessoa quando ela chega a esse conhecimento da verdade, quando ela recebe a salvação, quando ela faz um convite pessoal para que Deus, Jesus, venha morar com ela e fazer parte da vida dela. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. E faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente seus. Olha só, Jesus entregou a própria vida, cumpriu todo o Antigo Testamento, cumpriu todos os mandamentos de Deus, foi irrepreensível, nunca cometeu um pecado, conseguiu, ele venceu, para que hoje as pessoas possam também receber a salvação e a vida eterna. Ele se entregou completamente. E ele fez isso para que, de fato, vocês sejam de Deus também. Nós sejamos de Deus. Aí o 20 ele está dizendo: não peço somente por eles. Olha só aqui. Jesus, essa oração, muitos podem até pensar, não, essa oração Jesus fez, essa conversa que ele teve com Deus, foi somente para os discípulos, os apóstolos, não foi pessoal. Aqui ele está dizendo assim: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles, por meio do evangelho que foi anunciado ao longo do tempo. Os primeiros discípulos, apóstolos, se tornaram mártires para que hoje essa mensagem do evangelho da salvação chegasse até você através desse vídeo, através do Novo Testamento da Bíblia. Então Jesus estava orando, pedindo para Deus pela sua vida também, para que você viesse receber a salvação e a vida eterna. Mas existe um preço para isso. O preço é a renúncia. É a pessoa abandonar esse mundo, viver nesse mundo, mas saber, dentro de uma consciência plena, que ela não pertence mais a este mundo, porque ela descobriu que ela é uma pessoa predestinada para a vida eterna e para a salvação. Quando uma pessoa descobre a sua verdadeira identidade, ela não consegue mais priorizar as coisas desse mundo e o mundo em si. Ela não consegue mais, porque ela recebe algo que está acima de tudo, que é o Espírito de Deus habitando com ela.
dando para ela a direção certa. O espírito separado de Deus para a sua vida estará te guiando, te dando uma nova oportunidade de um novo recomeço. É necessário se arrepender. Se arrepender de tudo que você tem feito até esse momento. Limpar, lavar a sua alma, corpo, alma e espírito diante de Deus. Isso pode ser nesse momento. Não é difícil. Você não precisa de ninguém e de nada. Você tem o acesso direto a Deus, aí onde você estiver agora. O Espírito dele estará com você também, te dando uma direção, mostrando para você o caminho que você deve trilhar. Arrependimento é a chave que abre a porta para você entrar nesse caminho e chegar até a sua casa original. Então, pessoal, a oportunidade chega até você agora. Deus te chamando. Presta atenção. Deus está te chamando através dessa mensagem da Bíblia, do Novo Testamento, das palavras do Filho, de Jesus Cristo. Como ele está dizendo aqui, que ele pediu a Deus para que o amor de Deus venha estar na sua vida também. O mesmo amor que Deus teve para com ele, vem estar em você também. Para que aonde ele estiver, você também esteja. E é essa a mensagem de hoje. Eu vou voltar onde eu tinha falado aqui para a gente concluir essa mensagem, terminando aonde começamos. Vamos lá, Isaías. Deixa eu achar aqui. Isaías 41:10. E a mensagem de hoje foi essa. Deus falando para você, independente do que você venha estar passando, Ele diz para você nesse momento essas palavras. Não fique com medo, pois estou com você. Não se apavore, pois eu sou seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Então não tenha medo. E Deus, Jesus está te chamando para que você venha encontrar o caminho de volta. Se realmente você for um predestinado à salvação. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta.
Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo.